Olá, seja bem-vindo mais uma vez para a continuação do nosso estudo sobre a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14. Nós vamos agora buscar compreender o segundo imperativo da mensagem do primeiro anjo. Já estudamos sobre o que é temer a Deus e agora vamos compreender um pouquinho acerca do que significa dar glória a Deus. E eu gostaria de convidar você a falarmos com o Senhor antes de abrirmos a sua palavra. Oremos. Querido Pai e Deus Todo-Poderoso, nós, mais uma vez, em atitude de reverência e reconhecimento da necessidade que temos da Tua orientação, estamos aqui pedindo e implorando ao Senhor a direção e a bênção do Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza no estudo da Tua Palavra. O Senhor sabe o quanto esse tema falou um dia e ainda fala ao meu coração, ao coração da minha esposa, e eu quero pedir ao Senhor que de alguma forma também fale com aqueles que estão aqui assistindo e com aqueles que vão acompanhar em algum momento através da gravação. Que o Senhor, Pai, toque profundamente a nossa vida e nos ajude a não compreendermos apenas a glória do Senhor, mas também glorificarmos o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 ao 7, tem sido nosso texto central. Espero que até o final da série, se a gente ainda não tem esse texto memorizado, que saiamos daqui decorado a mensagem dos três anjos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, o segundo imperativo de Deus na mensagem do primeiro anjo é dar-lhe glória. E esse é um tema que precisa ser estudado com um certo cuidado e com muita atenção, porque na época que vivemos, o movimento evangélico acabou banalizando um pouco até essa expressão. Muitos supõem que dar glórias a Deus é você ficar repetindo isso verbalmente, audivelmente, como eles dizem, glória, aleluia e etc. E não. Nós veremos na palavra do Senhor que dar glória a Deus ou glorificar a Deus, que são expressões paralelas e semelhantes, tem um significado muito mais profundo do que simplesmente falar isso com os lábios. Como eu acabei de dizer, então, dar glória a Deus ou glorificar a Deus é um imperativo que nós encontramos, assim como temer a Deus, em outras passagens das Escrituras. Eu tenho certeza que vocês conhecem algumas delas, talvez a mais conhecida seja 1 Coríntios 10:31, onde a Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então esse já é um texto que nos sugere que glorificar a Deus tem alguma relação com o estilo de vida. Não apenas com aquilo que você verbaliza, mas com aquilo que você internaliza, com aquilo que você vive ou com o seu próprio comportamento. Em 1 Coríntios também, capítulo 6, versículo 20, Paulo vai falar sobre glorificar a Deus no nosso corpo. E como é importante ressaltarmos isso nessa época. Nós normalmente usamos esse texto para falarmos sobre a importância da pessoa cuidar da saúde. E é claro que nós podemos aplicá-lo também nesse sentido. Mas se levarmos em consideração o contexto da passagem, quando Paulo fala de dar glórias a Deus no corpo, sabe qual é o contexto de fato? É sexualidade. E hoje, como é necessário, na época que vivemos, onde a questão da sexualidade se tornou banal e relativizada no que diz respeito à identidade sexual, onde pessoas podem quase ser o que quiserem ser, é muito importante lembrar que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, também no que diz respeito à sexualidade. Mas o texto de Romanos, no capítulo 11, é um dos meus prediletos. Parece que Paulo ali está citando alguma coisa de forma poética. Enfim, é uma passagem muito bonita,
onde ele conclui todo um raciocínio do capítulo 11 de Romanos, dizendo assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu gosto muito dessa passagem, porque Paulo aqui nos sugere de que tudo, absolutamente tudo que fazemos é dele, por meio dele e para ele. São todas as coisas. E nós daremos glórias a ele por toda a eternidade. Não apenas aqui. De alguma forma, Paulo está dizendo que glorificar a Deus é um comportamento eterno, cujos anjos, seres não caídos, toda criatura, como diz Ellen White, animada e inanimada, de alguma maneira que foram criadas para glorificar a Deus. Aqui, por exemplo, o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano, eu gostei muito dessa definição dele sobre dar glórias a Deus, onde ele diz: a glória de Deus é o fim último de todas as coisas, ou seja, é o grande objetivo de tudo que fazemos. Eu vivo para a glória de Deus. Eu me visto para a glória de Deus, como nós acabamos de ver. Eu assisto para a glória de Deus. Eu como para a glória de Deus. Eu me relaciono para a glória de Deus. Ou seja, eu vivo e existo para a glória de Deus. A glória de Deus é o fim último de todas as coisas. E todas as coisas foram criadas e existem para que Deus seja glorificado. Nós vamos entender isso ao longo do estudo. Como assim? Todas as coisas que existem e que um dia foram criadas por Deus existem para glorificar o Senhor? O Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o de 2015, eu ainda não vi o mais atual, mas provavelmente isso tenha sido mantido. Na página 22, diz assim sobre a questão da igreja glorificar a Deus. Cristo, como a cabeça da igreja e o seu Senhor, tem profundo amor pelos membros de seu corpo. Ele deve ser glorificado na igreja. Então, o próprio manual compreende e nos ensina a verdade de que a igreja existe para glorificar a Deus. De tal maneira que eu me arriscaria a dizer que a missão da igreja de pregar o evangelho a toda criatura, quando comparada com esta missão aqui de glorificar a Deus, ela vem em segundo plano. Porque, em primeiro lugar, a igreja existe para glorificar a Deus. Ao glorificar a Deus, a igreja cumprirá a sua missão de pregar o Evangelho. Então é impossível eu pregar o Evangelho se, em primeiro lugar, da maneira correta, se, em primeiro lugar, eu não vivo para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é a necessidade alfa e ômega da igreja. No livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 14, há uma profecia antiga, onde a Bíblia diz que chegará um momento no qual a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E sabia que essa profecia vai se cumprir literalmente? Sabe onde está o cumprimento dessa profecia? Em Apocalipse 18, lá no versículo 1, onde a Bíblia diz que há um anjo que fala com potente voz, e ao dar a sua mensagem, a Bíblia diz que a terra se iluminou com a glória de Deus. E eu acredito que essa profecia vai se cumprir na nossa geração, onde todo o mundo será iluminado. Lá em Abacuque, era uma profecia para o futuro. No Apocalipse, a Bíblia já está apresentando uma profecia cumprida. Ela ainda não se cumpriu, mas ela se cumprirá. E todo o planeta Terra será iluminado com o brilho da glória de Deus. Portanto, haverá um grupo de pessoas aqui. Um grupo de pessoas distintas. Um grupo de pessoas fiéis ao Senhor, que temem ao Senhor e que, através da sua vida, vão serem responsáveis por manifestar o conhecimento da glória de Deus no mundo. Mas isso me leva a uma pergunta. Acaso o ser humano, vocês que estão aqui, nós temos glória para dar a Deus? Porque a Bíblia diz, temei a Deus e dai-lhe glória. Mas eu tenho glória para dar ao Senhor? Sim ou não? O que vocês acham? Não.
Como então seria possível dar glória a Deus se eu não tenho glória nenhuma para oferecê-lo? Lembra do que diz Romanos capítulo 3, versículo 23? Porque todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Eu não tenho glória para dar ao Senhor. Não há nem um mínimo de glória em mim que seja possível oferecer a Deus. E ontem, inclusive, no estudo que fizemos, no estudo anterior, melhor dizendo, eu citei um texto de Ellen White, no qual ela fala que se eu juntasse tudo o que há de bom em mim, nobre e belo, e apresentasse o resultado disso para Deus, como se fosse possível para representar algum mérito na salvação da minha alma, a proposta seria rejeitada como traição, diz ela. Então, ainda o que eu tenho de melhor para Deus, não presta. Então, não tenho glória para dar ao Senhor. Como responder ao apelo da mensagem do primeiro anjo que diz, temei a Deus e dá-lhe glória? Para responder essa pergunta, nós vamos precisar entender, em primeiro lugar, o que significa glória na Bíblia. O que significa glorificar a Deus, ou o que é a glória de Deus nas Escrituras. Vamos lá, então. No livro de Êxodo, capítulo 33, nós encontramos ali uma experiência bastante peculiar de Moisés com o Senhor. Êxodo, capítulo 33, versos 18 e 19. O texto diz, então ele, Moisés, disse, rogo-te, falando para Deus, que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Curioso, o texto diz que Moisés fez para mim aquela que é ou melhor, fez para mim aquele que é um dos pedidos mais audaciosos de alguém na Bíblia. Moisés está no Monte Horebe e ele olha para Deus, depois do povo se rebelar contra o Senhor na questão da adoração do bezerro de ouro, e ele diz, Deus, começa a dialogar ali com Moisés, porque Deus diz assim, olha, despede esse povo. Esse é um povo de dura serviço, é um povo difícil, despede ele, eu te darei um outro povo. E Moisés diz, não, Senhor, não, risca o meu nome do livro da vida, mas não deixa esse povo perecer aqui. E aí Deus diz, tá bom, Moisés, eu vou continuar com vocês. Mas manda o povo tirar os atavios, os brincos e etc. E aí o povo tira. E aí Deus diz, então agora eu vou com vocês. Mas Moisés queria uma garantia. Ele diz, Senhor, como eu saberei que o Senhor continuará nos guiando aqui no deserto? Eu rogo-te que me mostres a tua glória. E aí Deus disse, tudo bem, Moisés, eu vou fazer isso. Só que quando Deus vai responder o pedido de Moisés, a resposta de Deus ela é mais significativa. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Deus disse que vai lhe mostrar o que? A sua bondade. E ainda disse que proclamaria o seu nome. Nós sabemos que o nome na Bíblia é uma representação do quê? Do caráter da pessoa. Você vai lembrar que naquela época eles não tinham o costume de escolher nomes assim como nós, de maneira aleatória, né? Por exemplo, Daniel, o nome dele significa Deus é o meu juiz. E Daniel é o profeta da Bíblia que anuncia o tempo do juízo de Deus, em Daniel 8 e Daniel capítulo 7 principalmente. E, enfim, nós poderíamos citar vários nomes bíblicos aqui que representam o caráter da pessoa. Então, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus responde dizendo que mostraria a sua bondade, que é um atributo do seu caráter, e que revelaria para ele o seu nome, o seu próprio caráter. De tal maneira que eu sou levado a concluir que a glória de Deus nada mais é do que o seu próprio quê? Caráter. Mas será que é isso? Vamos continuar. A Bíblia diz que Moisés, então, aceitou a resposta do Senhor e ele iria se consagrar para apresentar-se agora na presença de Deus. Porque nós já vimos aqui nessa série de estudos que nenhum ser humano pode se aproximar de Deus de forma qualquer. Então ele se preparou para esse momento. E agora eu imagino essa cena tão impressionante. A Bíblia diz que Deus apareceria para Moisés e Deus disse assim, Moisés, mas não tem nenhum ser humano que seja capaz de me ver e resistir. Então eu passarei de costas para você. E aí o Senhor aparece. E ele pega Moisés
Eu fico imaginando o Senhor com aquelas dimensões tão gloriosas e ele esconde Moisés atrás de uma penha. E aí Moisés está ali escondido e ele olha e de repente ele vê o Senhor passando de costas, como Deus havia dito. E então em Êxodo capítulo 34 agora, lá no versículo 6, acontece o seguinte. E passando o Senhor por diante dele, diante de Moisés, clamou: Senhor, Senhor Deus, agora atenção, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Olha que interessante. Quando Deus passa diante de Moisés, revelando a sua o quê? A sua glória, o que o Senhor ou Moisés começam a expressar sobre Deus são atributos do seu próprio caráter, dizendo que Deus é compassivo, que Deus é clemente, que Ele é longânimo, é misericordioso e fiel. Então nós concluímos a partir desse texto que a glória de Deus nada mais é do que o seu próprio caráter. Vamos a alguns textos aqui, e você já deve ter percebido que eu uso aqui algumas referências também fora do nosso contexto adventista, que é para mostrar para vocês que existem coisas que não são exclusivas do nosso meio. E aqui nós temos um livro, por exemplo, do pastor John MacArthur, já citei uma frase dele aqui, chamado Deus, face a face com a sua majestade, onde falando sobre a glória de Deus, ele diz: a que a glória de Deus exatamente se refere? E ele responde: ela é a soma de seus atributos e de sua natureza divina. Então o que ele está sugerindo aqui, pegue todos os atributos de Deus, a santidade, a bondade, a ira, a justiça, o amor, a misericórdia, o poder e etc. Todos os atributos somados são a glória de Deus, que obviamente nada mais é do que a expressão do seu próprio caráter. Talvez quando a gente fale de glória, nós imaginamos só uma luz, algo assim visível, reluzente, resplandecente, mas de acordo com a Bíblia, a glória de Deus nada mais é do que o seu próprio caráter. Ellen White, também comentando sobre a glória, vai dizer: mediante provas e perseguições, a glória, e aí ela responde: o caráter de Deus se revela em seus escolhidos. Se ainda não ficou claro para você, a última citação dela sobre esse tópico aqui nos diz: vosso espírito pode ser levado em cativeiro à vontade de Cristo, e ele pode colocar sobre vós a sua própria imagem. Contemplando, sereis transformados, acho que ali eu digitei errado, né? Sereis transformados de glória em glória, de caráter em caráter. Então aqui fica muito claro que também para a mensageira de Deus, a glória de Deus nada mais é do que o seu próprio caráter. Fica à vontade, irmã. Será que se pode dizer que então a glória de Deus que cobria Adão e Eva era o caráter de Deus? Também, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Nós vamos, ao longo aqui do estudo, entender que havia uma característica em todas as criaturas de Deus, que era a expressão perfeita e mais sublime do próprio caráter do Senhor. E, infelizmente, ao caírem em pecado, os seres humanos hoje são as únicas criaturas de Deus que perderam essa glória, essa característica do seu caráter. Mas o grande desafio é, pelo poder e a graça de Deus, nós resgatarmos a glória do Senhor na nossa vida. E a gente vai entender isso já um pouquinho mais na sequência. Então, dar glória a Deus é refletir o seu próprio quê? Caráter. Quando a Bíblia diz temei a Deus e dai-lhe glória, o que ela está sugerindo é que eu, como um filho de Deus, reflita o próprio caráter do Senhor na minha vida. Não é fácil, é verdade. É um grande desafio. Mas essa é a única maneira de eu glorificar ao Senhor. Uma vez que eu não tenho glória para dá-lo, eu vou receber daquela que é a glória dele, que é o seu próprio caráter, e nós já vamos ver isso daqui na sequência, e então devolver a ele em formato de quê? De atitudes e comportamentos na minha vida, onde Deus será glorificado através do meu estilo de vida. E eu tenho dito às pessoas que a adoração a Deus,
que adorar a Deus é exatamente isso. Muitos pensam que adorar, que glorificar ao Senhor é uma mudança de credos apenas. Ou seja, quando eu vou lá para frente da igreja me batizar, aí o pastor faz um monte de perguntas para mim, não é assim? Você acredita no sábado? Creio. Você crê na Bíblia? Eu creio. Você acredita na mortalidade da alma? Acredito. Você acredita que deve cuidar do seu corpo como o templo do Espírito Santo? Sim, eu creio. E as pessoas vão lá e dizem creio para tudo. E muitos pensam que isso é adorar a Deus. Isso é só uma parte da adoração. Mas a adoração verdadeira não é apenas uma mudança de credo. Adoração e glorificação a Deus genuína é uma transformação radical no estilo de vida. E é assim que damos glórias a Deus, refletindo o seu próprio caráter. Lembra de Jesus no famoso Sermão das Bem-aventuranças? Quando ele cita ali vários atributos do caráter de Deus, bem-aventurados os mansos, Deus é manso ou não é manso? Sim. Bem-aventurados os humildes, Deus é humilde ou não é humilde? Cada uma das bem-aventuranças nada mais são do que atributos do caráter de Deus. E aí quando Jesus conclui essa primeira parte do sermão, em Mateus 5,16, ele diz assim: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, qual é o objetivo de eu viver uma vida para a glória de Deus, de acordo com o que Jesus diz? É que as pessoas olhem para você e digam assim: Dani, você é uma ótima cristã, você é perfeita em tudo que você faz, é isso? Não, é as pessoas olharem para a Dani e glorificarem a quem? A Deus. Deus seja louvado por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Esse é o grande objetivo de vivermos para a glória do Senhor. É Deus ser honrado através de nós. E aí, voltando para a experiência de Moisés, olha que coisa interessante que aconteceu. Quando o Senhor ele revelou a sua glória para Moisés, ele vai entrar naquela nuvem, que eu já citei num estudo anterior. E ele vai passar um tempo de novo agora na presença de Deus. Uma experiência totalmente sobrenatural de Moisés com o Senhor. E aí a Bíblia diz que quando Moisés sai da presença de Deus e volta para o povo, olha o que aconteceu com esse homem. Diz assim em Êxodo 34, verso 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Que experiência espetacular! É impossível uma pessoa gastar tempo na presença de Deus e não ser afetada por esse Deus, porque a glória de Deus é pegajosa. A glória de Deus é pegajosa. Se você habita na presença da glória de Deus, você automaticamente será glorificado por Ele. Você vai refletir a glória dele. Moisés, ele saiu de lá e a Bíblia não diz apenas que o rosto dele estava brilhando. A Bíblia diz que a pele do seu rosto estava resplandecendo a glória do Senhor. De tal maneira que o povo, quando viu Moisés, Arão ficou tão assustado com a cena que ele pediu para Moisés colocar um véu sobre o seu rosto, para Moisés cobrir o seu rosto, porque eles nunca tinham visto algo daquela natureza. Eu acho que eu já citei aqui no estudo que tem uma experiência que eu peço a Deus, no estudo anterior, não lembro qual foi, que eu peço a Deus que eu gostaria muito de vê-la em vida, antes de morrer, que é quando Ellen White diz que servos de Deus, com rosto iluminado e resplandecendo de santa consagração, irão de um lado até o outro do mundo operando curas, milagres e maravilhas. E por causa dessa experiência, milhares de pessoas se converterão num único dia. Nós podemos até imitar algumas coisas daí fora, para tentar atrair as pessoas. Mas, queridos, não existe nenhuma tecnologia que seja capaz de imitar isso daqui, ó. E para você ter uma experiência como essa, a estratégia é muito simples. É comunhão na presença de Deus. É gastar tempo orando e estudando a palavra na presença do Altíssimo. E aí, recebendo da glória dele, você dará glórias a ele. Mas a glória que você dá para ele é a própria glória que ele te deu. Você entendeu? Então, já que eu não tenho glória para dar a ele, eu recebo dele e devolvo a ele aquela glória que ele me comunicou. E lembrando, glória
não é luz apenas. Glória são os atributos do seu caráter sendo comunicados para a minha vida. E através de um comportamento cristão, as pessoas glorificarão a Deus ao verem que a nossa vida foi transformada. Moisés, não pensa que ele era um homem bonzinho aqui, não. E é por isso que eu gosto da Bíblia. Porque a Bíblia, ela não esconde os defeitos, os problemas, os erros de grandes homens e mulheres de Deus. E aí, Moisés, aí está o exemplo de um homem que era um assassino. Moisés era um calculista. Moisés, você vai lembrar da história, quando ele saiu e ele olhou para um egípcio ali batendo num filho de Deus, num judeu, e ele olha para um lado e olha para o outro e ele maquinou. Ele planejou o assassinato e ele matou um homem. Então Moisés era um cara muito cruel, sanguinário, nervoso, impiedoso, irado. Mas aí a Bíblia diz que depois de passar um tempo na presença de Deus, olha só o que Deus fez com a vida de Moisés. Números, capítulo 12, no versículo 3, a palavra do Senhor diz: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Louvado seja Deus. Você vê do que o Senhor é capaz? Ah, mas eu sou muito orgulhoso. Ah, mas eu sou egoísta demais. Ah, mas eu tenho problemas. Não importa. Se você passar tempo na presença da glória de Deus, o Senhor ele vai transformar o seu caráter em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Porque é isso que nós vemos aqui nas Escrituras. Então, concluindo essa primeira parte do nosso tema, dar glórias a Deus é refletir o seu próprio caráter. Só que há um atributo do caráter de Deus que é aquele que melhor descreve a sua essência. Nós falamos da santidade, mas no que diz respeito à atitude de Deus para com os seres humanos, há um atributo específico do caráter do Senhor que eu gostaria de ressaltar aqui. E para isso nós vamos precisar voltar um pouquinho na história da criação, na história da redenção, e agora eu vou precisar usar em sequência uma série de citações de Ellen White para a gente compreender um pouquinho do que aconteceu na história do universo e entendermos então como tudo isso se relaciona com a glória do Senhor. Nós vamos então voltar para o mundo antes do pecado. Lá no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 1, quando Ellen White está descrevendo a situação antes do pecado, ela diz que Deus é amor. Sua natureza, sua lei são amor. Assim sempre foi e assim sempre será. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes dependem da perfeita harmonia com os seus grandes princípios de justiça. Enquanto todos os seres criados reconheceram a lealdade pelo amor, houve perfeita harmonia por todo o universo de Deus. Era a alegria da hoste celestial cumprir o propósito do Criador. Deleitavam-se em refletir a sua glória e patentear o seu louvor. E enquanto foi supremo o amor para com Deus, o amor de uns para com os outros foi cheio de confiança e como? Abnegado. Abnegado. Como disse, como que é o nome da senhora, irmã? Leonice. Não, Raquel. Raquel, tá. Raquel. Como disse a Raquel, quando Deus nos criou, nós fomos criados já com essa inclinação de glorificar a Deus. Nós vimos aqui há pouco, o texto dizendo que toda criatura, a alegria da hoste celestial era refletir a glória do Senhor. De tal maneira que no céu, a lei que regia o universo celestial era a lei da abnegação. A Raquel foi criada por Deus para abençoar a Dani. A Dani foi criada por Deus para abençoar a Sara. A Sara foi criada por Deus para abençoar a Bruna. A Bruna foi criada por Deus para me abençoar. E assim, toda criatura de Deus não vivia para si. A lei do universo era a lei da abnegação. Havia um circuito de beneficência, que nós já vamos falar sobre ele um pouquinho mais adiante, onde nenhuma criatura tinha um sentimento de egoísmo intrínseco à sua própria natureza. Todos foram criados vivendo de maneira abnegada para a glória de Deus. Até que, misteriosamente,
um ser chamado Lúcifer, rompeu com o circuito de beneficência. E aí eu não sei se você já raciocinou dessa maneira, mas qual foi a raiz do primeiro pecado na história do universo? Qual foi? A inveja, o orgulho, foi o egoísmo. Querem ver? Eu coloquei aqui propositalmente os pronomes, tá? Eu destaquei ali do texto, que é para a gente compreender qual foi a raiz de todos os pecados. Isaías capítulo 14, você conhece a passagem, versos 13 e 14. Tu dizias em teu coração, e eu vou enfatizar aqui de propósito os pronomes. Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, eu me assentarei nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Ao ler esse texto, qual é a conclusão que nós chegamos? Qual foi a raiz do primeiro pecado? O egoísmo. O egoísmo. Há uma visão que Ellen White teve, não sei quantos de vocês já viram, a mim pelo menos me chamou muito a atenção, se não me engano está registrada no livro Testemunhos para a Igreja, não lembro o capítulo agora, mas é o volume 4, creio eu, onde ela vislumbrou a cena do juízo como ela está registrada no céu. E ela meio que viu, é lógico que na época dela não havia isso, mas planilhas de Excel. E no topo da planilha estava escrito, sabe qual pecado? Egoísmo. Debaixo do egoísmo vinham outros subpecados, intemperança, inveja e etc. Abaixo da célula intemperança vinham outros pecados, questões relacionadas com a sexualidade e por aí vai. Mas o maior de todos os pecados, que é o cabeça dessa planilha central, era o egoísmo. De tal maneira que o egoísmo é a raiz de todo o mal que existe na história do universo. E você vai entender porque eu estou dando ênfase a isso. Ellen White comenta então, no Desejado de Todas as Nações, sobre a entrada do pecado, no capítulo 1, e eu sugiro a você, eu já devo ter lido esse capítulo aí umas 20 vezes mais ou menos. Ele é muito rico, relacionado a esse tópico que estamos estudando principalmente. Ele diz, no próprio céu foi quebrantada essa lei. Qual lei? A lei do amor. O amor altruísta, o amor abnegado, a lei de que nenhuma criatura vive para si. No próprio céu foi quebrada essa lei. O pecado originou-se na busca dos seus próprios interesses. Em espanhol diz claramente egoísmo. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu. Procurou dominar os seres celestes, afastá-los de seu Criador e receber-lhes ele próprio as homenagens. Portanto, apresentou falsamente a Deus, atribuindo-lhe o desejo de exaltação própria. Olha só o que esse sem vergonha fez. Aquilo que ele é, aquilo que ele fez, ele estava acusando Deus de ser. Continua. Tentou revestir o amorável Criador com suas próprias más características. E ela conclui, Satanás apresenta a lei divina, ou a divina lei de amor, como uma lei do quê? De egoísmo. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui até agora? Se nós pudéssemos definir o grande conflito do universo em dois atributos de caráter distintos e extremos, que atributo seria esse? Nós temos um ser, que é o Deus de quê? Que revela amor, abnegação, altruísmo, autossacrifício. Mas nós temos agora um ser que vai manifestar o quê? Egoísmo na sua própria essência. O grande conflito começou assim. E o grande conflito é desenvolvido assim. Hoje, nós estamos no meio de uma guerra entre o amor abnegado e o egoísmo. Nós já vamos desenvolver isso na sequência aqui do tema. Mas qual que é a relação disso tudo com dar glórias a Deus? Com glorificar a Deus? Vamos lá. Será que a natureza humana foi afetada por essa questão do egoísmo entrando na história do universo? Caminho a Cristo, capítulo 2, Ellen White diz, o homem foi originalmente dotado de nobres faculdades e de uma mente equilibrada.
Olha aí, irmã Raquel, aquilo que a gente estava comentando há pouco. Era um ser perfeito e estava em quê? Harmonia com Deus. Então Adão e Eva, quando foram criados, eles amavam como Deus ama. Eles eram autodispostos a se sacrificarem. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros e seus desejos eram santos. Mas por causa da desobediência, sua mente se tornou pervertida. E olha que triste, o egoísmo suplantou o quê? No estudo, não foi o anterior, se não me engano foi quando eu falei sobre o Evangelho, eu comentei que o germe do egoísmo corre dentro das suas veias. Nós somos naturalmente inclinados ao egoísmo. O egoísmo faz parte da nossa própria natureza. Quer ver um exemplo? Antes de cair em pecado, quando Deus chegou para Adão, ou melhor, isso foi depois, mas antes de cair em pecado, quando Adão descobriu que Eva havia comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós sabemos que ele escolheu comer por que razão? Por amor a ela, não foi? Ou seja, mesmo que errado na escolha, ele se dispôs a perder a própria salvação por amor à sua esposa. Mas quando o pecado entrou e Deus chegou para Adão e perguntou: Adão, o que você fez? Qual foi a resposta dele? Meus irmãos, foi assim, ó. O egoísmo já tinha corrompido a natureza. Ele já não estava nem mais aí para Eva. Ele disse: olha, a culpa foi da mulher. A mulher que tu criou. E acima de tudo, a culpa foi tua. Porque se você não tivesse criado a mulher, talvez eu não teria feito o que eu fiz. Então a culpa é tua e dessa mulher aí que o Senhor criou. Corrupção da natureza. Como diz Ellen White, o egoísmo foi suplantado pelo amor. E agora, nós temos uma história. Ou melhor, o amor foi suplantado pelo egoísmo. E agora, nós temos uma história terrível de seres humanos egoístas, vivendo no planeta Terra, tentando fazer a vontade de Deus. Foram cerca de 4.000 anos, onde o universo olhava para um mundo, o universo celestial, e vinha um mundo cada vez mais indo para o caminho da ruína. Os efeitos do egoísmo dominaram a natureza humana de maneira tão terrível que antes de Jesus voltar, Deus teve que destruir o mundo e reconstruí-lo de novo, com a história do dilúvio. A Bíblia diz que todo o desígnio do coração do homem era de contínuo somente o mal, fruto do egoísmo que estava dominando a nossa natureza. Pouco antes de Jesus vir, Ellen White falando dos fariseus que viviam na época de Jesus, olha, no Desejado de Todas as Nações, eram a igreja de Deus naquela época. Eram judeus. Era o povo que anunciava a vinda do Messias durante 4.000 anos. Sabe o que Ellen White fala sobre os judeus, sobre os fariseus principalmente? Diz que os selos dos demônios estavam impressos na face deles. Tamanha corrupção da natureza. Até que chegou um ponto onde Deus tomou a atitude mais radical da história do universo. Ele precisou descer para mostrar aquilo que o ser humano já não conhecia mais. O que é viver uma vida de altruísmo e de abnegação. O próprio Deus agora, como diz o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem? Então agora Jesus tem um grande desafio. Ele vem a esse mundo entenebrecido pelo pecado, dominado pelo egoísmo, para refletir a glória de Deus. E nós já sabemos que a glória de Deus é o reflexo do seu próprio quê? Caráter. Mas nós acabamos de ver que a tônica do grande conflito entre o bem e o mal girava em torno do quê? Uma batalha entre o amor abnegado e o egoísmo. Então, quando Jesus desceu, ele desceu acima de tudo para revelar quem Deus é em sua essência para a humanidade. E como foi a vida que ele viveu aqui? Uma vida de serviço, uma vida de abnegação, uma vida de autossacrifício, uma vida de completa entrega e despojamento de tudo, absolutamente tudo que ele poderia fazer por amor à humanidade. No capítulo 1 do Desejado, que eu citei há pouco, ela vai dizer que os seres remidos e os não caídos encontrarão na cruz de Cristo a sua ciência e o seu cântico.
ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus é a glória do quê? Do abnegado amor. À luz do Calvário se patenteará que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu. Que o amor que não busca os seus próprios interesses tem sua fonte no coração de Deus, diz ela. Ora, o pecado manchou a perfeita obra de Deus, todavia permanecem os traços de sua mão. Mesmo agora, todas as coisas criadas declaram a glória de sua excelência. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que viva para si. Olhando para Jesus, nós vemos que a glória do nosso Deus é o quê? É dar. Então, quando a Bíblia ela nos desafia a glorificarmos a Deus, a darmos glórias a Deus, acima de tudo, ela nos está desafiando a viver uma vida como? De abnegação, de sacrifício. Olhe para o universo. Eu moro numa chácara. E uma das experiências lá na chácara que mais me impressionaram foi quando meu sogro e eu, quando nós plantamos feijões. Porque olhe para a natureza. Veja como a natureza vive para a glória de Deus e considerando que a glória de Deus é dar. Nós pegamos uma garrafa, sabe essas garrafas de plástico de 2 litros? Nós pegamos uma garrafa dessas, cheia de semente de feijões e plantamos. Sabe quantos feijões nós colhemos? 50 quilos de feijão. A natureza não tem miséria. Num pé de feijão, basta você plantar 3 feijõezinhos ali. Quantos feijões você vai recolher no pé? Muitos. Em abundância. Um pé de abacate. Plante um abacate. Você põe uma semente ali. Esse pé vai crescer. Quantos abacates ele vai dar? Para alimentar quantas pessoas? Durante quantos e quantos anos? A natureza não tem miséria. Do lado do meu escritório, esses dias aí, aconteceu uma cena do local lá onde eu faço os meus estudos, da janela do lugar onde eu estudo. Que assim, para mim, aquilo, eu fiquei olhando, a natureza é espetacular. 5 passos da minha casa, nós temos um pé de pêssego que carrega assim quase todos os anos. Mas no ano passado ele carregou tanto, que teve um galho que ele encheu tanto de pêssego que ele caiu e quebrou. E eu fiquei olhando para aquele galho e eu pensei, meu Deus, a natureza se auto-sacrificando para me alimentar e para alimentar os outros bichinhos que estão voando aí. Um galho morreu, tamanha a abundância de frutos que ele deu para a glória de Deus, porque isto é glorificar a Deus. Olhe para os oceanos, eles vivem para si? Não, o oceano evapora, não evapora? E formam o quê? As nuvens. Mas as nuvens vivem para si? Não, as nuvens condensam e formam o quê? As chuvas. Mas a chuva vive para si? Não, as chuvas caem nos rios, não é isso? E os rios alimentam os oceanos. Você está percebendo o circuito de beneficência? Não há nada, absolutamente nada que Deus tenha criado que viva para si. Somos apenas nós. E qual é o grande desafio dessa mensagem? Temer a Deus e dar-lhe glória. O que Deus está apelando é, viva uma vida de abnegação. Uma vida de altruísmo. E é isso que nós, que ao fazendo isso, vivendo dessa maneira, é que nós vamos glorificar a Deus. Porque nós vivemos num mundo egoísta, não é verdade? As pessoas só pensam em si, só vivem para si. Ao olharem uma igreja, um povo que vive para os outros, que vivem para a glória de Deus, isso vai chamar a atenção do mundo. Olhe para o Calvário. Eu nunca tinha visto o Calvário dessa maneira. No capítulo 5 do Desejar de Todas as Nações, falando sobre o Calvário, Ellen White diz que na cruz do Calvário, o amor e o egoísmo encontraram-se face a face. Lembra que eu falei do grande conflito? O amor e o egoísmo travaram uma batalha ali, diz ela. Ali teve lugar sua suprema manifestação. Olha, eu sei que no meio adventista, nós olhamos para o grande conflito entre o bem e o mal, relacionado a uma questão do sábado e do domingo. E nós veremos isso no decorrer aqui do tema, quando chegarmos na mensagem do terceiro anjo. E realmente, o conflito visível é uma batalha entre o selo de Deus, o sábado, e a marca da besta, a questão da lei dominical. Mas o conflito invisível, o conflito essencial, aquele que faz parte da natureza da batalha realmente do conflito, é esse daí. É uma batalha entre o amor e entre o egoísmo. Tanto é, pensa no sábado.
Qual é o princípio do sábado? O que está por trás do sábado? Lembra do livro de Isaías, capítulo 58? No sábado eu devo me abster de fazer o quê? A minha vontade, os meus interesses, não falar as minhas palavras. O sábado me ensina a ser o quê? Abnegado, altruísta. Tanto é que Jesus disse que no sábado eu deveria fazer o bem. Para quem? Para o próximo e para Deus. Você está percebendo? Não é uma questão só de letra. Não é uma questão só de um dia qualquer. Há um caráter de Deus embutido no dia de sábado. E esse caráter é o caráter de amor, de abnegação, de autossacrifício. E Deus criou o sábado, Deus criou o dízimo também. Com que objetivo? Me ensinar a viver de maneira abnegada. O dízimo não é dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Para pensar. O dinheiro que você recebe não é fruto do seu trabalho ao longo da semana? Quando você pega o seu dízimo ou a sua oferta e deposita na salva, você não está depositando dinheiro. Você está colocando ali um pedaço da sua vida. Um pedaço da sua vida. Por que é um pedaço da sua vida? Porque representados naqueles 10%, ou no seu pacto que você tem com o Senhor, estão alguns dias da semana que você trabalhou ali. Estão alguns dias que você cansou, que às vezes você se estressou, que você pegou trânsito, que você, enfim, está um pedaço da sua vida ali naquele lugar. Não é por dinheiro. Deus, através de uma série de coisas, nos ensina a vivermos para a glória dele, uma vida abnegada. E aí, para a gente concluir, as duas últimas citações, nos lugares celestiais, no dia 14 de agosto, o pecado com o qual mais se condescende e que nos separa de Deus e produz tantas desordens espirituais contagiosas é o egoísmo. Não pode haver retorno ao Senhor a não ser mediante o quê? A abnegação. De nós mesmos, nada podemos fazer, mas fortalecendo-nos Deus, podemos viver para fazer bem aos outros e desta maneira fugir ao mal do egoísmo. Amém? Que bênção, né? Deus nos chama para vivermos dessa forma. Olha, quem está pregando essa mensagem aqui para vocês não é a pessoa mais abnegada do mundo. Muito longe disso. Eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe como uma pessoa bastante egoísta, muito egoísta. Minha mãe me servia no prato, a minha mãe não me permitia fazer absolutamente nada em casa. O meu pai era daquelas pessoas que pensava assim, quanto eu puder pagar para você estudar, eu só quero que você estude, você não precisa trabalhar e não precisa fazer nada. Então eu fui criado como uma pessoa egoísta, uma pessoa centrada em mim mesmo. De tal forma que quando eu casei, inclusive, a minha esposa sofria demais com isso. E ainda estou aprendendo a nascer de novo, a viver essa experiência aqui com o Senhor. Deus foi radical conosco. Eu já contei quando estive em Espinho aqui em 2019, que o Senhor levou a minha esposa e eu para morar lá no deserto do México durante 11 meses. E foi ali que nós tivemos uma experiência de mudança, principalmente eu nesse tópico, a minha esposa em outros, na nossa vida. Porque foi lá que Deus me humilhou no pó, para me mostrar que eu precisava aprender a ser uma pessoa abnegada, a pensar menos em mim e mais nos outros, mais na minha esposa, mais no próximo. Nós tivemos ainda mais recentemente uma experiência que eu vou compartilhar também na igreja de Espinho, na semana de oração, onde a minha esposa descobriu um câncer de mama e ali foi mais um momento onde eu tive que aprender a abrir mão da minha vida para cuidar da minha esposa. Foi quase um ano inteiro que eu passei cuidando dela, esperando-a em frente ao hospital enquanto ela fazia quimioterapia. Na época da pandemia, que me dava pavor todas as vezes que eu pegava a minha esposa e levava para o hospital, porque eu tinha medo que ela pegasse essa desgraça desse vírus lá dentro. Mas foi ali que Deus foi também transformando o meu caráter, mostrando, você vai ficar aí, no carro, esperando, e você vai se sacrificar durante esse ano para cuidar da sua esposa. E ali eu comecei a aprender um pouquinho com o Senhor, o que é viver uma vida de autossacrifício, de abnegação, de altruísmo. Nós precisamos buscar viver essa experiência para a glória de Deus. E o último texto, a abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é o princípio que Satanás odeia. Lógico, ele é o causador do egoísmo, ele é o inventor disso, ele nega até a existência do mesmo. Desde o início do grande conflito, tem-se ele esforçado para provar que os princípios pelos quais Deus age são o quê?
Tá vendo? Como ele é sem vergonha, né? E aí conclui o texto. E da mesma maneira ele considera a todos os que servem a Deus. Então o diabo vai lá no céu, né? Não exatamente, usando uma metáfora aqui, e ele começa a dizer, ó, você é egoísta. Ah, a irmã XY aí diz que te serve, mas é egoísta. São tudo um bando de egoísta. O texto conclui, a obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome tem por fim, por objetivo, refutar esta pretensão de Satanás. Como nós faremos isso? Temei a Deus e dá-lhe glória, vivendo uma vida de abnegação. Todas as vezes que você agora ler nas Escrituras sobre a glória de Deus, ou mesmo nos livros de Ellen White, eu espero que você enxergue isso por trás. Pega a série Conflito de Ellen White agora e começa a ler essa série de novo, com isso em mente. Uma batalha entre o amor abnegado e o egoísmo. Você vai enxergar coisas... A gente fez isso, né, amor? Nós fizemos isso depois que nós compreendemos a essência do conflito e eu passei por alguns textos que antes eu não conseguia enxergar. Não conseguia perceber a essência da guerra. Mas é essa. Que Deus nos ajude, portanto, a cumprirmos na nossa vida esse texto. E aí eu vou pedir para você abrir a Bíblia de 2 Coríntios 3,18. Com ele a gente encerra. É um texto belíssimo, uma promessa gloriosa e que agora talvez ela ganhe contornos um pouquinho distintos. Onde diz, e todos nós, com o rosto desvendado ou descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? O que Deus está prometendo aqui? Contemple a Deus, passe tempo na presença dEle e, indiscutivelmente, você será o quê? Transformado. Porque, como já disse anteriormente, a glória do Senhor é pegajosa. O caráter dele vai ser passado para você, vai ser transmitido para você. Esse caráter de abnegação, de altruísmo e etc. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que essa seja a minha e a sua experiência, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido e eterno Pai, louvado seja o Senhor. Como é maravilhoso, Pai, nós entendermos esses imperativos da mensagem do primeiro anjo, onde vivermos para a glória do Senhor, considerando que nós não temos glória para dar a Ti, é simplesmente refletirmos o Teu próprio caráter. Certamente este é um grande desafio. Nós temos uma natureza má, uma natureza caída e corrompida, mas não há nada, absolutamente nada que seja impossível para o Senhor. A nós cabe apenas fazer aquilo que Moisés fez, subirmos no monte e gastarmos tempo na presença do Deus soberano e todo-poderoso. Tempo de oração, tempo de estudo, tempo de comunhão com o Senhor. E Pai, eu creio que assim como Moisés, o nosso rosto, a pele do nosso rosto, estará refletindo o brilho da Tua glória. Transforma, Pai, a nossa vida. Aqui estamos nós, egoístas, iracundos, avarentos. Aqui estão pessoas que têm muitos defeitos de caráter, como eu tenho também vários que o Senhor conhece. Mas em nome de Jesus, transforma a minha e a nossa vida. Que nós façamos parte daquele grupo de pessoas, a Tua igreja, que iluminará o mundo com a glória de Deus. Nos dê o poder do Teu Espírito e nos ajude a vivermos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.